Este será, então, o tema central deste primeiro painel. Pedimos a todos que se acomodem, por gentileza, a fim de que possamos dar sequência aos trabalhos. Obrigado. Gostaríamos de convidar, então, para que tome lugar à mesa, a fim de presidir os trabalhos desta mesa, de moderar os trabalhos desta primeira mesa, o professor da IDP, o professor Dr. Jairo Scheffer, por gentileza, queira tomar o seu lugar à mesa. Convidamos também para que tome lugar à mesa, por favor, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, ministro Paulo Sanseverino. Por gentileza, senhor ministro, queira também tomar o seu lugar à mesa. Convidamos para que tome lugar à mesa o diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio, Ronaldo Lemos, por favor. Convidamos igualmente o superintendente-geral do CAD, por favor, Eduardo Frade. Senhores, por favor, queiram se assentar. Senhor moderador, o senhor tem a palavra. Bom dia a todos. É com muita alegria e muita honra que recebemos a todos aqui nesse nosso auditório de IDP, alunos, profissionais, que trabalham nesse tema tão importante e tão relevante para a nossa atualidade, que é a interligação entre o direito constitucional, os direitos fundamentais e essas novas formas de tecnologia e essa nova forma de ver o direito e a própria sociedade. Então, para não tomar o tempo desses nossos palestrantes, eu passo imediatamente a palavra ao ministro Sanseverino. O ministro Sanseverino, do Superior Tribunal de Justiça, é um dos maiores especialistas nesse tema que iremos abordar hoje. E eu não vou nem ler o currículo do ministro, porque todos nós já conhecemos, professor doutor, com profundos estudos acadêmicos nesta área, e eu, particularmente, conheço o ministro Sanseverino desde 1987, porque eu fui estagiário na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Santa Maria, no fórum onde o ministro era juiz de direito. Então, eu tenho acompanhado com muita alegria essa trajetória de absoluto sucesso. Ministro, com a palavra. Obrigado. Muito bom dia a todos. Uma saudação especial aos integrantes da mesa, na pessoa do professor, doutor Jairo Scheffer. Ele já entregou a minha idade, né? Nós temos uma amizade jurássica, que é pré-Constituição Federal de 88. A minha saudação também a todos os demais colegas da mesa, doutor Eduardo Frade, doutor Ronaldo Lemos. É uma imensa satisfação participar deste evento, que vai tratar, neste painel, exatamente a respeito da questão do Big Data, o governo eletrônico e as inovações na gestão pública. A minha parte, mais especificamente, é tratar como o nosso tribunal, o Superior Tribunal de Justiça, tem tentado enfrentar essa questão a respeito dos dados desordenados que vêm através da internet e etc. Como nós estamos tentando sistematizar esses dados e viabilizar o nosso trabalho no Superior Tribunal de Justiça, né? A internet traz, a informática em geral, traz inúmeros benefícios, mas também tem os seus problemas, e esse aí nós temos tentado resolver. Apenas para fazer o encaminhamento, uma breve lembrança a respeito da situação geral do Poder Judiciário hoje. São mais de 100 milhões de processos, segundo os dados do CNJ. Segundo os dados da OAB, se não estamos chegando a 1 milhão de advogados. São 1.200 faculdades de direito em todo o Brasil. Somando, acho que as faculdades do mundo inteiro, nós temos um número de faculdades de direito do Brasil. E isso tudo ocasiona
um aumento crescente na demanda processual, aumento contínuo de processo. Agora, nós estávamos conversando ontem, aquela decisão de ontem do Supremo Tribunal Federal a respeito da desaposentação vai corresponder, segundo os dados do professor Jair Scheffer, de 5% a 10% dos processos previdenciários da Justiça Federal, né? Então, essas são as questões que nós temos que tentar administrar. E, ao mesmo tempo, nós temos agora aprovada já na Câmara a PEC do teto. E essa nós já tínhamos esse ano contingenciado recursos com juízes e servidores, e certamente a partir do ano que vem, e talvez nos próximos 20 anos, isso vai se agravar ainda mais. Então, como administrar essa situação, evitando um colapso, né, do Poder Judiciário? Especificamente no STJ, eu tenho aí os dados, só lembrando, o STJ ele foi criado pela Constituição de 88, foi instalado em maio de 89, e aí os dados que eu tenho a partir de 1990. Então, nós saltamos de 14 mil recursos, aproximadamente em 90, para 154 mil em 2000, e aí nós temos exatamente o efeito das inovações tecnológicas, da informática, no número de processos, né? Fica muito claro, porque 90 é pré, já o que o Jairo falou, a gente trabalhava até chegar ao computador, a gente trabalhava com máquina manual, depois evoluiu para máquina elétrica, máquina eletrônica, aí começaram os processadores de texto, né? 2010 praticamente dobrou, 2011 aí sim, realmente, 290 mil aproximadamente, e em 2015, 332 mil. Se observarem os últimos 5, 6 anos, o aumento é crescente, e os dados desse ano também estão mostrando que segue exatamente a mesma linha de aumento, ou seja, chegamos em 2015 a 332 mil processos. Considerando que são 33 ministros, dá uma média, né, de 11 mil processos para cada um. 10 mil processos. Qual é o instrumental que nós temos para fazer esse trabalho? O instrumental que nós temos para tentar administrar esse volume imenso de processos é exatamente com base no CPC, e o novo CPC, nesse ponto, ele é bastante rico. Apenas lembrando, o CPC tem uma preocupação com as demandas repetitivas, que ele chama de casos repetitivos. De um lado, é a questão dos recursos repetitivos, de outro lado, o incidente de resolução de demandas repetitivas nos tribunais de segundo grau. Nós temos, no Supremo Tribunal Federal, a repercussão geral ligada ao repetitivo. É interessante isso, a nomenclatura que se usa para o repetitivo do Supremo hoje é todo ele de repercussão geral. Na verdade, a repercussão geral é apenas um filtro recursal que se colocou. E, na verdade, toda essa eficácia que teve essa decisão de ontem da desaposentação é em função do caráter repetitivo que foi atribuído a essa repercussão geral. Então, o Supremo tem a repercussão geral ligada aos repetitivos, nós temos os repetitivos, especificamente no STJ, os tribunais de segundo grau têm os incidentes de resolução de demandas repetitivas, IRDR, que começaram a ser usados. Vários tribunais já têm, o DF tem, Rio de Janeiro tem, Rio Grande do Sul tem, já incidentes de resolução de demandas repetitivas. E eu acrescento um terceiro incidente muito interessante, que é o incidente de assunção de competência, que nós temos no novo CPC e que tem uma eficácia vinculativa igual ou superior ao próprio repetitivo, e que é exatamente para temas não repetitivos, mas de grande relevância jurídica. Então, esse é o instrumental que nós temos. A preocupação específica com as demandas repetitivas são de 3 ordens. Primeiro, a questão do congestionamento do Poder Judiciário, essa talvez seja a preocupação primeira, e é interessante que a própria origem do STJ, em 1988, na Constituição, foi a preocupação do Supremo Tribunal Federal da época com um número elevado, com a carga de processos que eles tinham. Esse foi o motivo objetivo da criação do STJ. Pois bem, passados aí mais de 25 anos, o problema agora se renova. Mas a segunda preocupação é com a celeridade dos julgamentos. O julgamento em bloco e aí, então, um julgamento mais célere.
Agora, eu tenho uma terceira preocupação que muitas vezes é colocada num segundo plano, que é o problema da isonomia, igualdade. Nunca vamos esquecer que desde Aristóteles, desde a Ética Nicômaco, justiça e igualdade são dois valores que caminham de mãos dadas. E muitas vezes, e é o grande valor dos profissionais do direito, dos advogados, dos juízes, esse é o nosso grande valor, é a nossa ferramenta de trabalho. E, muitas vezes, nos casos repetitivos, nós temos situações profundamente injustas. O sentimento de injustiça de uma pessoa que tem uma pretensão indeferida. Por exemplo, servidores públicos sentam um ao lado do outro. Os dois pedem o mesmo benefício. Um recebe e o outro não. A sensação de injustiça daquele que tem indeferido o seu pedido é uma coisa inominável. Então, na verdade, uma das preocupações com o repetitivo, no plano ético, é exatamente a questão da justiça, da igualdade, da isonomia. Apenas para exemplificar um caso de repetitivo que se liga exatamente ao nosso painel do Big Data, mas numa outra perspectiva, que é o caso Credit Scoring, que eu fui relator lá no Superior Tribunal de Justiça. Que foi esse caso? Eu estava trabalhando uns 2, 3 anos atrás aqui no STJ, aí ligaram lá do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o setor da presidência. Disseram, olha, nós estamos com um problema. Qual é o problema? O credit scoring. Sim. Tá bom, primeira coisa, o que é o credit scoring? Daí disse, olha, o credit scoring é a nota de crédito que é atribuída aos consumidores quando pleiteiam um determinado financiamento. Qual é o risco de crédito daquela pessoa? E aí tem algumas entidades, como o Serasa, por exemplo, que se profissionalizaram nisso. É exatamente a utilização do Big Data para atribuir essa nota de crédito. Pois bem, então, entendido o que é o credit scoring, qual é a minha relação com o problema? É o seguinte, o problema que nós temos hoje é que nós temos 28 mil processos para serem distribuídos no Foro Central de Porto Alegre, hoje, a respeito desse tema. E nós já temos mais ou menos uns 200 mil processos a respeito disso em todo o Estado. E nós localizamos 2 recursos especiais sobre o tema no seu gabinete. Aí, então, eu peguei, imediatamente eu afetei esses processos como recursos repetitivos, aí foi a primeira audiência pública da história do STJ para discutir exatamente o tema, como é um tema muito novo e um tema que era desconhecido da Corte, para amadurecer o tema e permitir o julgamento. E aí depois nós julgamos, acabou se fazendo exatamente a compatibilização, reconhecendo a licitude desse score de crédito, mas, ao mesmo tempo, exigindo, né, um respeito à privacidade, um respeito à intimidade dos consumidores e aí, então, a respeito das informações a serem consideradas. Se procurou estabelecer um ponto de equilíbrio exatamente entre a possibilidade de utilização desse recurso tecnológico e também melhorou. A possibilidade de utilização desse recurso tecnológico e, ao mesmo tempo, o respeito à privacidade e à intimidade do consumidor. Após o julgamento, nós temos feito, a gente julga o repetitivo e tem usado ainda a técnica da súmula. A rigor não precisaria, porque a eficácia vinculativa vem do repetitivo. Entretanto, para a comunidade jurídica, a súmula ainda é uma grande referência. Então, nós temos transformado em súmula os nossos repetitivos. E com isso, então, meses depois, eu vi que em Santa Catarina e Florianópolis, na direção do foro, eles extinguiram, acho uns 30 mil processos com base exatamente nesse repetitivo. Esse é um exemplo, aí é só uma breve referência ao procedimento dos recursos repetitivos no novo CPC. O sistema foi aprimorado, nós temos um bom sistema para trabalhar com os repetitivos, com participação dos tribunais de segundo grau
na constatação de novas teses repetitivas e aí a identificação dos recursos representativos de controvérsia. Nós temos também a questão da afetação do tema no tribunal. Recentemente, nós fizemos uma emenda regimental no STJ, aprimorando essa sistemática. Atualmente é por decisão monocrática do relator, agora vai passar a ser por uma decisão colegiada prévia à afetação dos temas, evitando o debate depois na sessão a respeito da conveniência ou não da afetação de determinado tema. Na questão da instrução, o destaque realmente é a audiência pública. Eu já realizei várias audiências públicas no STJ para a discussão de repetitivos. É muito interessante, porque envolve toda a sociedade. Não são apenas os advogados da causa, são outras pessoas interessadas. E, ao mesmo tempo, não apenas do meio jurídico. Podem ser, por exemplo, economistas, nós tivemos recentemente lá no repetitivo da corretagem, pode ser médicos, enfim, pode ser outras pessoas que tenham exatamente conhecimento técnico a respeito daquela área e muitas pessoas que vão ser afetadas, eventualmente é um sindicato, etc., e eles têm a possibilidade, então, da participação. Depois tem a decisão do repetitivo, que é uma preocupação, porque envolve não apenas o voto relator, mas tem os votos vistas, a publicação do acordo, e a eficácia da decisão, que é extraordinária, que realmente produz uma eficácia notável, e aí a gente tem uma preocupação, um cuidado muito grande para evitar um exagero também na utilização dos repetitivos. Os repetitivos têm regulamentação do CNJ, tinha a resolução 160, e agora, esse ano, foi editada a resolução 235. E aí é interessante, essas resoluções, elas criam determinados órgãos. A resolução 160, ela falava do NURER, que é o Núcleo de Gestão dos Recursos Repetitivos, em todos os tribunais, inclusive nos tribunais superiores, inclusive no STJ e no STF. Eu coordenei até recentemente o NURER, a comissão do NURER do Superior Tribunal de Justiça. Eu e mais 2 ministros, a ministra Suzete pelo direito público, o ministro Schietti pelo direito penal e eu pelo direito privado. E nosso trabalho era um trabalho de inteligência, né? Nós, de um lado, internamente no tribunal, nós procuramos verificar, a gente tem o controle do andamento de todos os recursos repetitivos, com relatórios mensais. E, eventualmente, se nós constatamos atraso ou ponto de estrangulamento, nós entramos em contato com os relatores, ou enfim, com os gabinetes, para agilizar o andamento do julgamento desses repetitivos. Às vezes é atraso no julgamento inicial, às vezes é atraso no voto vista, às vezes é atraso na publicação do acórdão pela não liberação de um voto proferido em sessão. Então, a gente faz esse trabalho internamente. Mas, ao mesmo tempo, a gente mantém uma interlocução com os tribunais de segundo grau, exatamente com os núcleos, buscando verificar quando acontece uma nova situação repetitiva, uma nova demanda repetitiva que está proliferando. Como aconteceu com o NURER. Agora está acontecendo, por exemplo, Minas e Espírito Santo, com o caso de Mariana, né? Então, no momento que se identifica a proliferação de novas demandas, aí então se procura atuar. Eventualmente, os tribunais constatam o problema, estão na linha de frente, os juízes tribunais, eles entram em contato conosco e nós entramos em contato, vamos verificar se tem algum recurso apto a ser afetado como repetitivo, então, para a solução daquela questão. Esse trabalho nós fizemos no STJ e até esse trabalho acabou inspirando a alteração dessa resolução de 160, recentemente pelo CNJ, que instituiu a resolução 235 de 2016, que é o NUGEP, né? Mudou o nome, agora é Núcleo de Gestão de Precedentes, e que busca exatamente, então, institucionalizar essa ideia de vários núcleos que dialoguem entre si para que nós tenhamos realmente um sistema para o enfrentamento das demandas repetitivas. No STJ, nós fizemos alguns trabalhos interessantes a respeito disso.
Na verdade, os repetitivos não foram criação do atual CPC, é modificação antiga. Foi a partir da emenda 45/2004 que veio com a repercussão geral, e aí no momento em que ela foi regulamentada com lei ordinária que alterou o CPC, aí então já se aproveitou, não apenas se regulamentou a repercussão geral, mas também os repetitivos no Supremo, no STJ, etc. No STJ, inicialmente se criou um núcleo de agravos, que é o NAPRE, né? Em 2010, esse núcleo foi aperfeiçoado para o Núcleo de Procedimentos Especiais. Em 2012, aí sim, cumprindo a resolução do CNJ, que eu fiz referência, se criou o NURER Geral do Superior Tribunal de Justiça. Exatamente quando eu tenho um recurso que já está englobado por um recurso repetitivo, ele é sustado. Eventualmente, se o repetitivo ainda não foi julgado, aí se devolve, aí se faz a devolução para o tribunal de origem. Se já foi julgado e eventualmente já se nega provimento de seguimento a esse recurso, ou então, se é contrário, pode até já se dar provimento direto a esse recurso, se eu já tenho o repetitivo julgado. Então, essa é uma das funções lá do NURER geral ligado à presidência. Em 2013, o ministro Benetti, ele teve uma ideia genial. Ele era o presidente da segunda sessão e ele teve a seguinte ideia: nós podemos montar um NURER específico da seção de direito privado. De que modo? Nós vamos tentar fazer a identificação aqui dentro do tribunal de novas teses repetitivas. Como faremos isso? Diz, olha, nós temos um levantamento feito pelo CNJ. O CNJ faz um trabalho excelente na parte do levantamento de dados estatísticos. Nós temos todo esse levantamento feito pelo CNJ de quem são os grandes litigantes no Poder Judiciário. E para nós interessam os grandes litigantes no direito privado. Então, nós vamos direcionar para esse núcleo os grandes litigantes do direito privado. Claro, não todos, mas alguns. Então, se identificou, por exemplo, telefonia. Né? A telefonia era um problema na época. Aí, então, se direcionou para esse núcleo todos os processos novos, todos os recursos novos do tribunal referentes à área de telefonia. E aí, no momento em que aí nós temos pessoas especializadas, nós temos um conjunto grande, aquilo que seria dividido por 10 ministros é concentrado em um, que é o presidente da sessão, e, mais do que isso, se consegue fazer a identificação das várias teses que estão se repetindo em todo o Brasil. Feita a identificação, aí ele fez uma reunião com os ministros, olha, as principais teses repetidas são tais. Aí na área de telefonia ele disse, olha, o estado que tem mais processos nessa área é o estado, é o Rio Grande do Sul. Então, eu acabei então ficando encarregado da afetação dos vários temas repetitivos ligados à área de telefonia. E aí acabamos fazendo isso e aí afeta e julga em seguida esses recursos. E assim em outras áreas. Então, por exemplo, no setor bancário, há algumas instituições financeiras que trabalham com crédito ao consumidor na área de veículos. E aí então se fez também a identificação das principais teses. E o interessante, à medida que vai afetando, o número de recursos que chegavam ao tribunal dessas áreas começou a diminuir e foi reduzindo. E aí, com isso, então, periodicamente, nós temos que alterar quem é o litigante. Agora, depois que o ministro Benetti se aposentou há 2 anos atrás, aí pediram que eu ficasse na coordenação desse núcleo. Eu continuo até hoje, e aí nós fomos mudando. E agora, esse ano, houve uma diminuição no número de processos e nós tínhamos que escolher um novo litigante. Quem é o grande litigante do direito privado, segundo o CNJ? É o Banco do Brasil. E aí nós dirigimos todos os processos do Banco do Brasil para esse núcleo e agora nós estamos no trabalho de identificação das novas teses repetitivas, então, para se fazer a afetação. Então, esse é um trabalho de inteligência que tem sido feito e o mérito realmente do ministro Benetti. Em 2015, o ano passado, aí nós começamos a ter outra ideia. Na reunião do NURER também a gente fazia as constatações e é tudo empiricamente, né? E uma das observações que eu fiz no meu gabinete foi de que nós temos há um número muito grande de recursos
em que acabam não sendo conhecidos pela antiga súmula 182, que hoje foi positivada no CPC 73 e depois agora no CPC atual, que é a não impugnação de todos os fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso especial. Então, aquela decisão do Tribunal de Segundo Grau negou seguimento por 3 fundamentos, súmula 5, súmula 7, súmula 182, né? Aí negou por 3 fundamentos diferentes. E aí a impugnação é de 2, esquecem de impugnar um deles, não impugnou a súmula 7. Com isso, se não houve impugnação de todos os fundamentos daquela decisão, aquele agravo não é conhecido. Mas o que eu observei no meu gabinete, que o número de agravos que não eram conhecidos por esse fundamento era muito alto realmente, especialmente em relação a alguns litigantes, que eu não vou dizer o nome aqui, né? Mas a gente observava que esses litigantes eram exatamente de escritórios de advocacia de massa, ligados a determinados bancos, que não era o Banco do Brasil, já posso adiantar. Então, e que a gente observou? Que, na verdade, são aqueles escritórios que ganham por petição. Eles não estão preocupados com o resultado do recurso. Eles estão preocupados em fazer mais uma petição e receber por aquela petição. Então, muitas vezes é o estagiário que faz, não é culpa do estagiário, mas ele copia e cola o recurso especial e esquece de impugnar a decisão que negou seguimento ao recurso especial lá na origem. E isso era 30% a 40%. Aí, numa reunião dessa do NURER, eu fiz esse comentário, e aí o pessoal lá, o juiz assessor, que é o doutor Cal, né, ele disse assim, vou fazer uma verificação. Aí ele fez a verificação e constatou, ele fez 1 mês de amostragem, que realmente o número chegava a praticamente 40% dos agravos que chegavam no tribunal. E aí foi criado em 2015, e aí o mérito é do presidente, do ministro Falcão, presidente da época, um núcleo de agravos em recurso especial. É um núcleo, os servidores novos foram treinados exatamente para o enfrentamento dessa questão, e esse núcleo, então, recebe, quando se faz a triagem, se verifica da possibilidade da aplicação desse óbice, se direciona para lá. Aí se verifica, e aí é uma decisão do próprio presidente do tribunal, negando seguimento, não conhecendo do agravo, e aí cabe hoje agravo interno, antigo agravo regimental, para os ministros. E o interessante, o número de agravos dessa decisão é menor do que os agravos das minhas decisões monocráticas no meu gabinete. É muito menor, nas minhas em torno de 20%, lá nesse núcleo em torno de 5%. Ou seja, está vendo, o trabalho está sendo bem feito, bem executado, e depois, claro, se eventualmente tem falhas, pode haver, e aí tem o agravo, o processo é distribuído ao ministro após a interposição de agravo, eventualmente se verifica que houve alguma falha, aí se reconsidera e se dá processamento ao recurso. Mas isso teve reflexos práticos extraordinários. É isso que eu queria mostrar para os senhores. Então, tanto o NURER da seção de direito privado, como esse NURER da presidência dos agravos, um foi criado em 2013, né? E o outro em 2015. Repare os reflexos, né? Então, eu vou pegar os dados de 2012. O número total de processos do tribunal era 290 mil processos. E eu peguei 2 ministros, um da primeira sessão e um da segunda sessão. É o número de processos distribuídos a esse ministro no ano. A primeira sessão, o ministro Herman, na segunda sessão sou eu. São ministros que sempre tiveram na distribuição todo o período. E, reparem, em 2012 foram 10.441 na primeira. 2013 foram 13.600 na segunda sessão, foi o que eu recebi. Só com a instituição do NURER, que foi na metade do ano de 2013, embora o número de processos tribunal tenha passado de 290 mil para 310 mil, já houve um empate na distribuição. O número de processos da primeira sessão cresceu, eles não têm lá um NURER no direito público, mas o nosso já diminuiu imediatamente em quase 2 mil processos ano. Isso é praticamente 2 meses de distribuição.
Em 2014, quando aí os efeitos produziram no ano inteiro, aí subiu ainda o número de processos tribunal, o número de processos na primeira sessão continuou subindo, e o número de processos para nós desceu mais ainda. Veio para 10 mil e poucos processos, praticamente uma redução de 3 mil processos. E aí 2015 foi o ano da implantação do NURER, da presidência relativo aos agravos. E aí o impacto é notável. Os senhores reparem que o número total de processos cresceu do tribunal de 315 mil para 332 mil, arredondando os números. E reparem, há uma diminuição geral na distribuição de processos aos gabinetes, em função da retenção na presidência. No direito público, 10.839, e para nós, o número de processos que eu recebi o ano passado foi 8.805. Então, é praticamente 5 mil processos a menos em relação a 2012. Isso é significativo, porque com isso se permite que os gabinetes consigam enfrentar o seu passivo, o seu acervo, né? E nós estamos conseguindo, então, melhorar especialmente a qualidade do nosso trabalho. Ainda assim, 8.805 para um tribunal superior é um número muito grande, mas pelo menos se consegue, os gabinetes hoje, eles estão menos afogados, exatamente em função da eficácia prática dessas medidas. Apenas uma análise crítica a respeito dessas medidas. Esses métodos de gestão, de um modo geral, eles são desenvolvidos empiricamente, como observaram pelo meu relato. Na verdade, há necessidade de uma profissionalização nos exames desses métodos, por isso nós temos já uma discussão interna a respeito da questão de como se trabalhar com a ideia do Big Data, né? Como profissionalizar mais a gestão, a nossa gestão tecnológica. E aí, então, tem todo um debate interno a respeito disso e a necessidade, realmente, de uma gestão profissional dos nossos recursos tecnológicos. Meu tempo está esgotado, on time, e apenas, então, a minha conclusão final, agradecendo mais uma vez a atenção de todos os senhores, é a necessidade, realmente, de não trabalharmos apenas mais empiricamente, mas, principalmente, nós temos uma gestão profissional dos nossos recursos tecnológicos e realmente para melhorar a administração da justiça em prol de todos os cidadãos, em prol de toda a sociedade. Muito obrigado a todos os senhores. Agradeço imensamente ao ministro Sanseverino, que, como sempre, nos dá uma aula sobre como é possível compatibilizar conhecimentos teóricos profundos da academia com um conhecimento sólido da prática e tirar disso tudo boas soluções para o judiciário. Imediatamente eu passo a palavra ao nosso próximo conferencista, Ronaldo Lemos, que é cofundador e diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro. Ele é professor de Direito na graduação e na pós-graduação na Universidade Federal do Rio de Janeiro, graduado em Direito pela Universidade de São Paulo, mestre em Direito pela Universidade de Harvard, doutor em Direito pela Universidade de São Paulo e professor pesquisador convidado de diversas universidades estrangeiras. Então, pelo currículo excepcional, já antecipa a qualidade da palestra. Passo imediatamente, relembrando o tempo de 15 minutos. Obrigado. Muito obrigado. Já teve um decréscimo no decorrer do... Eu queria só o passador de slides, por favor. Obrigado. Obrigado. Decréscimo faz parte do momento que a gente está vivendo no país, então é totalmente compreensível. Bom, primeiramente, uma satisfação estar aqui, queria agradecer ao IDP, queria agradecer ao Jairo, satisfação estar dividindo essa mesa com o ministro, com o Eduardo também. E eu queria falar um pouco sobre essa questão. Na verdade, eu vou falar sobre duas coisas. A primeira é como é que eu vejo o impacto que a tecnologia vai trazer para a administração pública e como isso vai ser cada vez mais essencial. Então, a gente está caminhando para um momento em que é inevitável que as nossas cidades não se tornem inteligentes. A gente vai precisar de uma camada de inteligência como requisito para
para a administração da cidade, do Estado, da União, dos tribunais e assim por diante. Tem uma professora da Universidade de Harvard, que é uma cara amiga, chamada Susan Crawford, que é essa professora simpática que está na foto aqui, e ela escreveu um livro muito interessante chamado A Cidade Responsiva, justamente analisando como é que essas tecnologias vão adentrar a gestão pública. E nesse livro, que tem um prefácio do Michael Bloomberg, que foi prefeito de Nova York, ele chama a atenção para alguns dados macro que eu acho que são muito interessantes para a gente contextualizar o que a gente está discutindo nessa mesa aqui. Hoje, 50% da população mundial já vive em cidades. Em 2050, vai ser 75% da população mundial vivendo em cidades. Sendo que as cidades elas ocupam apenas 2% da área do planeta. Então, nós vamos passar por um processo de adensamento muito grande. Vai ter muita gente vivendo juntas, com novas demandas jurídicas. O número de processos no STJ não vai diminuir, sinto muito, viu, ministro? Pelo contrário, vai aumentar, até muitas vezes em proporções geométricas esse aumento, devido ao fato de que vai aumentar a complexidade, mais gente vivendo junta, multiplicam-se os conflitos, as interações, então isso é inevitável. E para a gente dar conta disso, a gente vai precisar de uma nova estrutura de gestão. A cidade desse presente e do futuro, ela vai precisar ser gerida por meio de dados. Ou a gente faz isso, ou a gente vai caminhar para uma situação de enorme problema, de enorme dificuldade de gestão. Então, eu tenho chamado esse processo de trazer dados, de trazer inteligência para o plano da administração pública, de uma espécie de uma segunda eletrificação. A gente sabe que a eletricidade foi responsável pelo advento da cidade moderna. É por causa da eletricidade que a gente tem, por exemplo, prédio alto. Experimente fazer um prédio de mais de 7 andares sem ter elevador. O que vai acontecer? A partir do 6º andar só vai morar atletas olímpicos, né, que topam subir aquelas escadas várias vezes ao dia, e a partir do 7º andar só vai morar eremitas, né, a pessoa que quer romper com o contato com a sociedade ou algo assim. Então, a eletricidade ela permitiu o surgimento da cidade moderna, adensada com prédio alto, permitiu o bombeamento de água de lugares remotos também para abastecer a cidade e assim por diante. Então, ela está na origem da cidade que a gente vive hoje. E a cidade do futuro vai precisar dessa nova camada de inteligência, e por isso eu chamo de segunda eletrificação, para dar conta dos novos desafios, para dar conta desse adensamento e assim por diante. Então, a gente vai ter que fazer essa transição. A gente já vê sintomas disso acontecendo no STJ e na gestão pública de vários lugares, e há algo que vai ser inevitável e vai precisar ser aprofundado. Eu trouxe aqui alguns exemplos de aplicação dessa tecnologia de dados, dessa nova forma de gestão pública, para a gente pensar um pouco esse fenômeno e até ter ideias de como é que ele pode se materializar aqui no Brasil. Então, o que acontece, por exemplo, na cidade de Washington, nos Estados Unidos, que é uma cidade que está bastante avançada nessa transição para uma gestão baseada em dados. Eles estão fazendo uma espécie de uma uberização do serviço público. Não sei se todo mundo aqui já tomou um serviço com Uber, né? Já pegou um carro com Uber, mas assim que você desce do carro, você avalia o serviço que você tomou. Você dá de 1 a 5 estrelas. Então, o serviço é avaliado todas as vezes em que ele é prestado. E a gente sabe que se o motorista cair abaixo de 4 estrelas, ele é cortado automaticamente do serviço. De modo que, quando você entra no carro do Uber, o motorista te pergunta, temperatura está boa, aceita uma água, balinha, enfim, o motorista fica muito preocupado em prestar um bom serviço, porque ele sabe que toda corrida que ele fizer será avaliada. Agora, imaginem adotar esse mesmo princípio para o serviço público. E é o que a cidade de Washington está fazendo, nesse projeto muito interessante chamado Dê uma Nota para DC, né? Washington Grade DC. E o que eles fazem? Toda vez que o cidadão
ele toma um serviço público, ele dá uma nota da experiência que ele teve. E aí essas notas são agregadas em tabelas como essa aqui que eu estou mostrando na tela. Então, se ele vai numa repartição pública, ele sai, recebe um SMS e diz se a experiência dele foi de 1 a 10 naquela repartição pública. Dá para ver aqui que as notas lá de Washington são majoritariamente boas. São notas A-, A+, A, que são notas em que a pessoa passaria de ano. Mas já dá para ver aqui que tem um departamento, que é o Departamento de Saúde, que recebeu um C+, que seria uma espécie de um 3, 4, aqui no Brasil ele seria reprovado. Então eu, como gestor público, o que eu faço? Eu me dirijo ao Departamento de Saúde, se é lá que as pessoas estão tendo dificuldades na prestação do serviço, então é lá que eu tenho que aplicar minha gestão, minha força de trabalho para resolver aquela questão naquele lugar. Então isso muda, dá para ver que é uma tecnologia simples, que já existe entre nós, mas que muda completamente a forma como a gente administra o setor público. Outro exemplo é a cidade de Chicago, que tem feito algo muito interessante, que é a utilização de mapas vivos que agregam em tempo real o que está acontecendo na cidade. Então, são mapas que coletam informações em tempo real e vão mostrando o que está acontecendo. Vejam só, por exemplo, o que se faz em Chicago com relação a homicídios. Os homicídios são colocados imediatamente no mapa na medida em que eles são reportados. Então, dá para ver aqui que homicídios acontecem em algumas regiões da cidade de Chicago. Então, eu, como gestor público, o que eu faço? Eu mando a polícia para os lugares onde está havendo homicídios. Eu decido em que lugar aplicar aquela força pública, que é uma força escassa, não pode estar em todo lugar, então eu aplico nos lugares onde ela é necessária. Então, mas não é só homicídio. Por exemplo, diabetes. Chicago monitora diabetes também em tempo real. Dá para ver que diabetes é muito mais democrático que homicídios, né? Se espalha pela cidade com uma forma muito mais ampla. E isso é importante, porque nesses lugares eu faço as campanhas de redução de consumo, por exemplo, de refrigerante, reeducação alimentar, faço campanhas preventivas de setor público. Então, eu me dirijo, enquanto gestor da cidade, ao lugar onde aquilo é necessário. Não só diabetes, mas, por exemplo, buraco nas ruas, que é outra coisa também muito democrática, né? Em todos os lugares há buraco nas ruas, e há até sistemas em Chicago hoje que monitoram o buraco pelo acelerômetro do celular. O cara está dentro de um carro, o carro passa por uma bacada, aquilo trepida, né, o celular, e automaticamente fala, aqui existe a possibilidade de um buraco. Na medida em que centenas de pessoas passarem naquele lugar e trepidarem, confirma-se que ali tem um buraco, o poder público vai, inclusive, automaticamente lá para fazer a reparação. Então, isso hoje já é completamente possível. E outro fator monitorado é mordida de rato. Então, por exemplo, se vocês forem algum dia a Chicago, nunca vão nesse lugar aqui, porque a chance é de que vocês possam ser mordidos com rato. Mas, de qualquer forma, esse é um problema grave de saúde pública, um grande número de doenças que são transmitidas, e você pode tomar decisões a partir de dados, decisões que são informadas. Outra coisa interessante, por exemplo, na cidade de Nova York, tem sido feito esse esforço de mapeamento de lotes municipais desocupados. Nesse processo de adensamento que eu mencionei, o terreno na cidade se torna algo muito caro. Cada vez mais os terrenos nas cidades vão ficar escassos. Então é inadmissível que exista, por exemplo, terreno baldio no plano da cidade. E aí o que se fez em Nova York? Toda vez que alguém passar na frente de um terreno baldio, ela pode tirar uma foto daquele terreno, feito o upload daquela foto para esse projeto chamado Living Lots, e eles identificam quem é o dono do terreno e se o dono do terreno é, por exemplo, o poder público. Então, esse aqui é um caso de um lote no bairro do Brooklyn, em Nova York. Era um terreno baldio, foi tirada uma foto documentando e logo perceberam que aquele era um terreno do Departamento de Parques e Recreação da cidade de Nova York, que é um órgão da Prefeitura de Nova York. Foi feita uma mobilização e aquele terreno foi transformado em uma horta comunitária. Melhor ser horta comunitária do que ser terreno baldio.
Então, é importante porque é uma forma de usar a tecnologia para dar eficiência na ocupação do solo urbano, algo que, inclusive, a gente precisa também muito nas cidades brasileiras. E, por fim, um exemplo aqui do Brasil, que eu acho muito interessante, que é a questão do mapeamento das favelas no Brasil. Todo mundo aqui usa Google Maps, né? A gente usa mapas para nos orientarmos online. Só que quando você olha os mapas de uma cidade como Rio de Janeiro, as áreas de favela, elas aparecem como áreas verdes. Você olha lá e fala assim, poxa, mas tem um parque aqui? Não, não tem um parque. Tem 1,5 milhão de pessoas que moram em favelas do Rio de Janeiro, sendo que apenas 0,001% dessas áreas foram mapeadas. São áreas em que o poder público falhou ao longo de décadas no mapeamento. Então, essas pessoas que vivem em áreas de favelas, como eu disse, próximo de 1,5 milhão de pessoas no Rio, elas não têm endereço. Quando você não tem endereço, você não tem entrega de correios, você não tem coleta de lixo, você não tem eletricidade, você não tem serviços públicos básicos, ou seja, quem não está no mapa não está na lista de cidadania, de serviços públicos, etc. Então, por anos, como eu disse, o poder público falhou aqui, e o que começou a avançar nesse mapeamento dessas áreas foi o avanço tecnológico, o uso de celulares e projetos, por exemplo, como esse aqui do Google, feito em parceria com o AfroReg, no Rio de Janeiro, em que as pessoas passaram a usar smartphones e outras tecnologias para mapear essas áreas de favela, colocando aquelas pessoas no mapa. Não só o Google fez isso, mas a Fundação Telefônica, a Microsoft. Então, houve várias empresas que adentraram nessa seara para dar um endereço, para colocar no mapa aquilo que existia nas favelas. Então, antes de vir aqui, eu até tirei uma foto aqui de Parada de Lucas, que é uma favela-bairro no Rio de Janeiro, que passou o carrinho do Google lá. Então, isso aqui é a foto daquele Google Street View em Parada de Lucas, áreas que até muito pouco tempo não faziam parte do mapa do Rio de Janeiro. Então, a tecnologia permitiu avançar nesse sentido e permitiu abrir caminhos para esse mapeamento. Eu tinha um segundo assunto para falar com vocês hoje, que é o assunto da blockchain, mas eu acabei de descobrir que eu tenho 1 minuto. Então vai ser impossível eu falar sobre um tema absolutamente complexo e essencial para o poder público, inclusive, que eu acho que vai mudar a relação dos tribunais e a relação de todos os serviços públicos, não só no Brasil. Mas o que eu queria dizer rapidamente, nesse 1 minuto que eu tenho sobre a blockchain, dá para ver que não ia ser possível, né, fazer a minha apresentação, porque realmente eu tenho muitos slides. Mas eu estou passando aqui porque aqueles que são mais espertos, vai lá dar uma olhada depois e a gente troca ideia sobre isso depois. Mas o que eu queria falar sobre blockchain é só que essa tecnologia é uma tecnologia aberta, que tem um impacto fundamental no setor público, de redução de custos de transação, de monitoramento, tem um impacto no combate à corrupção, tem um impacto na criação de identidades digitais, e eu acho que o Brasil poderia ser o laboratório mundial da blockchain. É uma tecnologia aberta, a demanda no nosso país é muito grande, porque a nossa nível de burocracia é muito elevado, e eu acho que o Brasil poderia ser líder nessa questão de desenvolver aplicações de blockchain de interesse público. Eu acho que realmente, se houvesse algo que nós poderíamos decidir, por exemplo, num plano quinquenal, seria: vamos adotar a blockchain para finalidades públicas e para melhorar a gestão no setor público. Então, fica para outro dia a oportunidade de desenvolver esse tema com mais afinco, mas eu deixo aqui o meu e-mail para quem tiver interesse. Agora sim, e entrar em contato, fico completamente à disposição. Eu acho que a tecnologia vai ser muito importante para a gestão do setor público, tanto o judiciário quanto outros poderes. Muito obrigado. Agradeço muitíssimo
a excelente exposição do professor Dr. Ronaldo Lemos, trazendo aspectos extremamente atuais que envolvem a sociedade como um todo. Muito obrigado. O professor Ronaldo Lemos, ele tem um compromisso e deve sair em seguida. Daqui a pouco eu vou assistir um pouquinho. Exatamente, daí só anunciando o motivo pelo qual ele sairá. Muito obrigado. Imediatamente eu passo a palavra ao nosso próximo conferencista, professor Dr. Eduardo Frade, cujo é gestor governamental do Ministério do Planejamento e atualmente é superintendente-geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, mestre em Direito pela Universidade de Brasília, especialista em Defesa da Concorrência pela Fundação Getúlio Vargas. Possui graduação em Direito pelo Centro Universitário de Brasília e em Relações Internacionais pela UNB. E é professor convidado da Fundação Getúlio Vargas. Professor, a palavra está com o senhor. Obrigado. A apresentação do Ronaldo estava tão boa que eu pensei em doar o meu tempo aqui para ele, mas obrigações profissionais e institucionais. Obrigado pelo convite, agradeço o professor Jairo, ministro São Severino, doutor Ronaldo. Bom, o que o CAD está fazendo aqui nessa mesa, né? Eu vou tentar dar um exemplo. Acho que nós temos sido um órgão que tem investido em governo eletrônico, em Big Data, como um meio de inovar na gestão pública e tentar melhorar a gestão pública. Eu vou pedir a gentileza de me passar o passador de slides. E eu vou bem rapidamente aqui passar por dois tipos de exemplo dessa discussão dentro do CAD. O CAD sem papel e a ferramenta de Business Intelligence desenvolvida dentro desse projeto, que tem a ver mais com essa parte de governo eletrônico e inovações na gestão pública. E em seguida vou tentar dar um exemplo de uso de Big Data no CAD, especialmente, nesse caso, de forma específica, como um novo meio de investigação de cartéis em licitação, tá? Que é uma das tarefas do CAD. O CAD sem papel, vou passar por isso rapidamente, é a adoção do processo eletrônico pelo CAD. Isso não é novidade para ninguém que atua no judiciário, e sabemos todos os benefícios que tem disso, do ponto de vista de diminuição de custos, né, fim da necessidade de pedidos de cópias e vistas, com toda a redução de custo administrativo envolvido nisso, ganho de tempo na condução dos processos. Então, um dos tipos de processo que tramita no CAD, por exemplo, são atos de concentração, né, fusões e aquisições. Hoje, em média, um ato de concentração sumário mais simples tramita no CAD em 16, 17 dias. Então, com a adoção do processo eletrônico, por exemplo, a gente conseguiu reduzir em 20% o tempo de registro dessas notificações, o que 2 dias nesse período curto de tempo acaba sendo relevante para a empresa. Mas desse tipo de benefício a gente sabe. Uma coisa talvez um pouco diferente que o CAD tentou aproveitar a partir da instauração do processo eletrônico, e eu vi aqui na apresentação do ministro alguns exemplos também do STJ tentar fazer isso, é aproveitar essa nova plataforma para muito mais do que ser uma tramitação eletrônica com facilitação para os usuários, ser uma ferramenta de gestão, né? Quando a gente fala de órgãos que têm um número de processos muito elevado e que tem que entregar um certo resultado para a sociedade, por que não aproveitar aqueles dados que você dispõe, aquela plataforma eletrônica, para você tentar melhorar a gestão dos seus casos, né? Então, no caso do CAD, por exemplo, isso se reverteu desde a gente ter uma integração do clique denúncia com o sistema eletrônico, em que automaticamente a gente recebe aquelas denúncias, isso vai para um banco de denúncias, que depois vai sendo atualizado para utilização em investigações futuras, até uma plataforma em que eu lá, superintendente geral, que tenho nas minhas mãos cerca de 350 processos de investigação, mais 400 atos de concentração por ano, etc. Eu consigo ver em cada uma das minhas unidades com quantos processos cada um está, quais processos são esses, quantos processos estão com cada técnico, se está andando rápido, se não está andando rápido, e isso permite fazer uma gestão dos processos de forma mais rápida e mais efetiva. Pensando nisso, a gente criou, e isso, o SEI é uma ferramenta de processo eletrônico que nós pegamos Tribunal Regional Federal da 4ª Região, mas começamos a desenvolver uma coisa um pouco diferente, que é a introdução dessa ferramenta de BI, de Business Intelligence, que basicamente permite que, a partir daquela plataforma já existente, gere-se automaticamente estatísticas que são importantes ou para a sociedade verificar o trabalho do CAD, mas também estatísticas que permitam uma melhor gestão
dos nossos casos e uma definição de políticas públicas a partir daqueles dados. Então, por exemplo, essa ferramenta gera automaticamente os principais dados sobre a atuação do CAD. Então, quantos processos administrativos nós temos, em que setores da economia, quanto tempo está levando para se julgar cada um desses processos. E vejam que a partir disso você começa a ter uma ferramenta para pensar, olha, eu estou com muitos processos no mercado de medicamentos. Então parece estar acontecendo alguma coisa estranha na concorrência do mercado de medicamentos no Brasil. Isso é um exemplo hipotético, tá, gente? Por favor. E isso permite esse tipo de constatação e o órgão conseguir adequar suas políticas àquela necessidade. Gera-se automaticamente, por exemplo, quanto de multas e contribuições pecuniárias estão sendo aplicadas naquele momento e durante um certo período de tempo, dados de atos de concentração. Então, ato de concentração é um tipo de processo em que o tempo de análise importa muito. Tá? A empresa está esperando ali ser aprovada aquela fusão para que ela consiga concretizar o seu negócio. Então, se a gente vê que em uma determinada unidade está demorando demais para analisar os atos de concentração, o gestor tem condição de parar e ver, bom, deixa eu ver que tipo de gargalo que está acontecendo ali. A mesma coisa, dados de recursos humanos e outras coisas do gênero. Tá? Então isso é um exemplo singelo, mas não desimportante do que ferramentas eletrônicas e dados estatísticos gerados automaticamente podem fazer do ponto de vista da gestão pública. Mudando totalmente de assunto aqui, vou trazer um exemplo agora de uso de Big Data dentro de políticas de defesa da concorrência, mais especificamente no tratamento de cartéis em licitação, que entra dentro do projeto do CAD, apelidado do projeto Cérebro, que basicamente é o seguinte, tá? Dando alguns passos para trás, cartéis em licitações, né? E hoje em dia acho que todo mundo tem um conhecimento muito maior sobre isso do que se tinha há 2 anos atrás, o que é algo positivo, mas retomando algumas questões aqui, por que licitações são um ambiente muito favorável para cartéis? Tá? Então, nós estamos falando de contratações que são necessariamente previsíveis, os agentes sabem que tipo de contratos vai haver naquele ano e etc. Isso é público, gera uma interação frequente entre as empresas, então, todo ano, a cada 2 anos, tem contratação de serviços de limpeza nos órgãos públicos. São o mesmo conjunto de empresas no município que presta isso. Então, elas estão sempre se encontrando, conversando. Normalmente é um número restrito de empresas. Em mercados com barreiras à entrada elevadas, a própria licitação é uma barreira à entrada, porque não é qualquer empresa que consegue participar de um certame licitatório. E um ambiente com uma dificuldade de reação do poder público grande e natural. Tá? Cartéis são ilícitos necessariamente de difícil detecção. São acordos velados, não formais entre as empresas, então é difícil detectar isso. Por outro lado, são ilícitos que geram prejuízos imensos. Tá? Então, pegando dados da OCDE, por exemplo, em países membros da OCDE, as compras públicas respondem, em média, por 15% do PIB de cada país. Em países em desenvolvimento, isso pode ser ainda maior. E quando a gente tem um cartel numa licitação ou num mercado qualquer, em média, também de acordo com os estudos da OCDE, você vai ter aí um aumento de preço de pelo menos uns 20%. Em alguns casos pode ser menos, em outros casos pode ser muito mais. Então você pega esse volume vultuoso de recursos e pega um percentual disso, ainda que seja pequeno, cartelizado, e no Brasil não é um percentual pequeno que é cartelizado, e você vê os prejuízos disso para os cofres públicos, você vê os prejuízos disso para os consumidores lá na ponta que vão gozar daquele produto ou daquele serviço. Mais ainda, a gente vê cada dia mais uma relação muito próxima entre cartéis em licitação e corrupção de agentes públicos. Então isso também é uma outra faceta muito negativa desse tipo de conduta ilícita, e daí a necessidade de investigar e punir isso com vigor. O CAD é um dos agentes principais que tem por tarefa fazer isso. Quando nós estamos falando de cartéis e detecção de cartéis, existem dois grandes tipos clássicos de detecção e 2 tipos de prova. Tá? O primeiro são as provas diretas. É o melhor tipo de prova que tem, é o tipo de prova que o investigador vai buscar com mais afinco, que é quando a gente tem de fato evidências da existência direta do acordo ilícito entre os concorrentes. Então, vamos tentar, junto com a Polícia Federal, por exemplo, fazer escutas telefônicas, obter registros de ligações telefônicas, às vezes faz uma busca e apreensão, ou de alguma maneira
você tem acesso a atas de reuniões, anotações de agendas, posses de dados confidenciais de um concorrente nas mãos de outro, e-mails internos e externos trocados entre concorrentes, né, fazendo aquele conluio, mensagens de texto, WhatsApp, etc. Então você tem lá uma prova direta de que aquele conluio aconteceu. Isso é uma forma de se procurar. A segunda são as provas indiretas. Então, vamos atrás, por exemplo, de provas econômicas, pegar uma licitação que tem um número pequeno de licitantes, poucos lances, alguns movimentos suspeitos que indicam que ali pode ter havido um conluio. E provas indiretas de comunicação. Então, não raro uma prova de cartel que você vai ter, ou que um indício de cartel é diferentes concorrentes num lance que eles apresentam propostas iguais, ou os documentos da licitação estão formatados de formas iguais, com erros idênticos. Então tudo isso vai te dando uma suspeita de cartel e que leva a uma investigação e por vezes condenação de uma prática. Ferramentas tradicionais para se obter essas provas. Acordo de leniência, né? A parte vai lá, confessa, colabora com as investigações, em troca disso ganha um benefício. No âmbito do CAD, termos de compromisso de cessação é uma outra espécie de acordo. Agora, quando o caso já está em andamento, não é mais possível ter leniência, mas a parte quer fazer um acordo, entrega provas para o CAD, confessa a conduta, paga uma contribuição pecuniária e aí a gente ganha mais um monte de prova dentro do processo para a investigação. Denúncias, análises econômicas, enfim, buscas e apreensões, o CAD faz comumente mediante deferimento judicial, que te dá acesso a provas diretas e etc. Mas aí vamos tentar pensar um pouco fora da caixa, né? E a gente tem algumas peculiaridades de cartéis em licitações que nos permitem fazer isso. Então, primeiro, quando a gente está falando de licitações, nós estamos falando de acesso a documentos públicos e, cada vez mais, aqui começa a entrar a parte eletrônica e de Big Data disso, cada vez mais dados sistematizados de licitações públicas, produzidos pelos próprios órgãos públicos. Então, do governo federal, por exemplo, o Comprasnet. Tradicionalmente, uma denúncia de cartel em licitação apresentada ao CAD vai abordar uma licitação isolada ou poucas licitações. O técnico pegaria aqueles documentos todos e vai começar a ver aquela tentativa de ver indícios indiretos de conluio naquela determinada licitação. Mas vamos parar e pensar um pouco aqui a respeito. Normalmente, uma empresa dá cobertura para outra empresa numa licitação para que aquela segunda ganhe aquele contrato, em troca de que, na próxima licitação, quem vai ficar com aquele contrato vai ser outra empresa. Então, cartéis em licitação normalmente envolvem várias licitações, vários certames que vão ocorrendo ao longo do tempo, e não apenas um. O que faz, então, gerar atualmente a pergunta: não seria possível nós analisarmos dados de diversas licitações, dezenas, centenas, milhares de licitações num determinado mercado ao longo do tempo, a fim de detectar padrões suspeitos? O pressuposto do CAD foi de que sim, e o que fez desenvolver esse projeto de filtros, apelidado de cérebro, com base em benchmarking nacional, internacional, outras autoridades que começaram a fazer isso, contratação de consultores especializados. Isso envolve, evidentemente, conseguir padrões econométricos de detecção de padrões suspeitos, estatísticos, TI, porque você tem que raspar aquele bando de dados para você conseguir tratar. O que nos levou a começar a firmar, e isso já tem vários feitos, acordos de cooperação com diversos órgãos públicos brasileiros que detêm dados de licitação, para a partir disso tentar definir padrões de comportamentos suspeitos que possamos investigar ali eventuais traços de cartéis em licitações. Então, o objetivo do filtro econômico é identificar setores da economia mais propensos à existência de cartel, dentro desses mercados identificar sinais de cartéis e, mais do que isso, havendo sinais de cartel, tentar conseguir identificar eventuais empresas que estariam envolvidas nisso. A utilidade disso é, ao final, desde nós temos uma denúncia partindo de alguma coisa, mas às vezes é uma denúncia fraca, ou, lembra que eu falei do nosso banco de denúncias, eu tenho um conjunto de denúncias ao longo do tempo, que são fracas, mas que vai começando a me dar uma suspeita de que naquele mercado está acontecendo alguma coisa. E a partir daquilo eu rodo esse filtro econômico com os dados de licitação que eu tenho e aparece lá alguns padrões suspeitos de que pode estar acontecendo um cartel nesse mercado.
Quem sabe com esse conjunto de coisas eu consigo, por exemplo, o deferimento de uma busca e apreensão, em que aí eu vou conseguir obter provas concretas e diretas desse conluio. Ou seja, estamos tentando desenvolver um mecanismo em que, praticamente de ofício, com base em Big Data, em uma série de dados, nós conseguimos identificar padrões suspeitos que nos auxiliam nas nossas investigações. É evidente que isso não é mágica, é falho sob diversos aspectos, né? Precisa de estudos e complementações constantes e dificilmente é uma ferramenta de investigação isolada. Agora, em conjunto com outras evidências e outras ferramentas de investigação, é de fato um mecanismo investigatório bastante revolucionário, que está sendo desenvolvido não só no Brasil, mas por outras autoridades no mundo, a partir justamente desse acesso imenso que se tem hoje em dia a dados, entre eles dados de licitação. Era isso, obrigado. Agradeço imensamente a participação do Dr. Eduardo Frade. Esse tema realmente ele é um tema empolgante porque envolve o nosso dia a dia e envolve o futuro do que todos nós seremos. Mas como o tempo não nos permite seguir, eu agradeço muito a paciência e a participação de todos os participantes e passo a palavra para o nosso mestre de cerimônias. Ok, muito obrigado, senhor presidente da mesa. Nós concluímos desta maneira, então, os trabalhos do painel número 1 e nós informamos a todos que, dado ao adiantado da hora, nós daremos seguimento imediatamente à condução do painel número 2. Ok? Então, pedimos a todos que permaneçam, aguardem como estão acomodados. Desfaremos a presente mesa, agradecendo às autoridades que integram esta mesa e já passaremos, então, à montagem da próxima mesa. Nós gostaríamos de agradecer aos nossos patrocinadores, a Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, a Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, Itaipu Binacional, Confederação Nacional do Transporte, CNT, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, também a Confederação Nacional da Indústria, CNI, a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, a Banco do Brasil, o Correios, a Caixa e também informamos que tem o apoio da Ambev e de Três Corações.